Bom, eu queria, antes de pregar a palavra de Deus, pedir a você que você estendesse as suas mãos para cá. A gente entende que esse é um lugar altamente espiritual. E aquilo que a gente pede ao Espírito Santo para comunicar ao nosso espírito, a gente entende que, de fato, precisa da unção de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, e que essa palavra ela possa alcançar o teu coração, a tua vida, abençoar você nessa caminhada de fé. Pai, no nome de Jesus, nós nos encontramos, ó Pai, em tuas mãos. Queremos te louvar, porque chegamos nesse lugar. Esse é um lugar onde temos a alegria de adorar o nome de Jesus, declarando que só Ele é o Senhor. Nós chegamos nesse lugar e estamos com fome e sede de Deus. Já ouvimos a Tua palavra através dos louvores, já Te adoramos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, mas cremos, Senhor, que a Tua palavra ainda tem algo a comunicar ao nosso espírito. E nós queremos nessa caminhada de fé, mais uma vez, ser edificados, ser fortalecidos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E para isso nós queremos colocar a nossa mente cativa à revelação do Teu Espírito. Queremos declarar que esse lugar está cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da manifestação da cura, dos milagres do Espírito que manifesta-se nesse lugar através da adoração do Teu povo. Que nós possamos, Senhor, ser tremendamente impactados por aquilo que o Senhor quer falar ao nosso espírito. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, os meninos vão projetar para a gente, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 8 a 9. E hoje, na nossa caminhada de fé, eu quero colocar um tema naquilo que a gente quer comunicar a você, sobre a resiliência na vida do cristão. E o texto diz assim: sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você pode dizer glória a Deus. Marcos, eu vim no encontro de caminhada de fé, onde eu creio que o Espírito Santo tem algo a comunicar ao meu espírito. Eu preciso de algo, e eu vim a esse lugar, e hoje você me coloca um versículo semelhante a esse do apóstolo Paulo, e vai falar conosco sobre resiliência da vida cristã. Sim, foi isso que o Espírito Santo colocou no meu espírito, para comunicar a gente, sobre essa palavra tão nova para muita gente. E ela é uma palavra que vem do latim e significa voltar ao normal. Marcos, ainda não consegui entender o que é resiliência. Bom, eu vou te dar um exemplo muito prático. Nas Olimpíadas existe uma atividade onde o atleta ele vem com uma vara de mais ou menos 5 a 6 metros. Todos lembram desse esporte, e se é colocado ela a 5, 6 metros, eu não sei até hoje o que bateu aí o recorde, mas ele, ao caminhar, ele tem um corredor e lá está um colchão e aquela altura monstruosa de 6 metros, e ele vem correndo, e quando ele chega próximo ao obstáculo, ele coloca a vara no chão, e você já viu como ela fica? Ela praticamente enverga, e com aquela envergadura, o atleta ele tem uma impulsão,
e ele, quase sempre, ele atinge um recorde de sua meta, daquele treinamento, daquilo que ele fez. Bom, essa envergadura, ela fala muito bem para a gente que depois que o atleta ele está pulando, né, o obstáculo, o que ele faz com a vara? Ele a empurra, porque ela não pode bater no obstáculo. Você lembra disso? E ele se joga sobre o obstáculo, e quando ele empurra a vara, como ela está? Ela está envergada? Não, ela volta à sua posição original. Resiliência é justamente isso. A gente poderia usar um exemplo de resiliência de uma das pessoas que eu admiro, tenho ela na foto do meu Instagram, Nelson Mandela. Todo mundo lembra dele, né? Já não está mais conosco, mas Nelson Mandela é um exemplo de resiliência, né? Ele tinha um alvo, era um patriota, mas até ele chegar aos seus objetivos e alcançar a presidência da República da sua nação, passou por várias intempéries na sua vida. Mas uma coisa ele tinha como objetivo, ele tinha um foco, ele tinha um alvo. Ele foi resiliente e não procrastinou. É outra palavrinha, né? Que a gente, às vezes, no século 21, tem visto tanta gente na caminhada cristã procrastinando, parando, desistindo. E aquele que é resiliente, ele não desiste. Esse conceito, ele surgiu através de um cientista inglês, o Sr. Thomas Young, que fez um estudo sobre a elasticidade dos materiais. E ele também, né, esse conceito resiliência surgiu na física, dando a certos materiais, né, um acúmulo de energia, de esforço, e através desses esforços, todos eles não se deformavam e voltavam à sua origem permanente. Com isso, a gente aprende que nós, como cristãos, precisamos ser também resilientes na nossa caminhada cristã. Por que, Marcos? Simples. Porque quem na caminhada cristã nunca foi nocauteado? Levante a sua mão agora. Fato é que o cristianismo, né, tem algo muito especial para nós. A gente vai comemorar a nossa ressurreição em Cristo Jesus no domingo de Páscoa. A gente vai, né, a cada dia a gente declara que somos um povo mais do que vencedor. Mas quem na caminhada cristã nunca enfrentou os intempéries? Um problema, por exemplo, um diagnóstico repentino de uma doença. Ninguém está isento a isso. A perda de um emprego, a falência de um negócio. E a gente sabe muito bem que tantas coisas semelhantes a essa, como, por exemplo, a morte de um ente querido, um golpe na vida espiritual, um lugar que você se entregou, que você se colocou diante de Deus, que você investiu tempo, energia, investiu a sua vida, você entregou-se naquele lugar, mas você recebeu um golpe na sua vida espiritual, um trauma, um acidente, um rompimento de um casamento que você nunca pensou, talvez, que haveria uma ruptura, e do nada a coisa foi ruindo, talvez por uma ausência de manutenção, e a coisa desengringolou. Quantos de nós não perdemos uma amizade tão forte, né? E tantas outras coisas. Verdade é, gente, que a vida nos proporciona muitas surpresas, e nem todas são agradáveis. Portanto, ser resiliente é um desafio constante
para qualquer um de nós que somos cristãos. A Bíblia não apresenta a resiliência como ausência de dor. Eu não estou aqui para pregar para você e dizer que o Evangelho não tem cruz, porque o Evangelho tem cruz. E cada um de nós precisamos, mesmo na nossa caminhada de fé, caminhar com Jesus, carregando a cruz, sabendo que essa cruz, ela traz a vitória em Cristo Jesus, mas ela não nos isenta da dor, não nos isenta das dificuldades, mas nós sabemos que com a resiliência, nós manteremos a nossa esperança e a nossa confiança de que aquele que morreu por nós na cruz, aquele que deu a sua vida na cruz, aquele que disse que nós passaríamos por aflições, mas com o bom ânimo dele, nós seríamos vencedores em toda a nossa caminhada de fé. Esse é o Evangelho santo, sacrossanto do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso, que o Evangelho é algo fantástico, mas é algo que não nos isenta de algumas coisas que passamos. Por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Se você puder colocar, por favor, para a gente aí, quem está no telão, né? Primeiro capítulo de Tiago, versículo 2 e o versículo 4 diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo. Olha o que o apóstolo Tiago nos ensina: o fato de passares por diversas provações. Marcos, fala sério, as provações fazem parte da vida cristã? Sim, fazem parte da nossa trajetória, da nossa jornada. Continue. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. O que o apóstolo está nos ensinando, minha gente? Ele está nos ensinando que nós precisamos e vamos sim passar por essas fases da vida, esses ciclos da vida, nessa jornada da vida. Você e eu passaremos por essas coisas, mas a gente precisa entender que nesse processo a gente deve ter grande alegria. Por que, Marcos, ele falou isso? Simples, porque com as provações você vai forjando a sua fé, você vai forjando o seu caráter em Cristo, você vai entendendo como Ele individualmente vai cuidar e tratar de você. Vou te dar um exemplo que está na Bíblia Sagrada. Lembra de Jó? Quantos aqui lembram de Jó? Pois é, né? Foi uma situação que Jó não esperava. Foi uma situação que aconteceu entre o divino e o opressor. Mas diante daquela circunstância, Deus estava dizendo para o mundo que Ele acreditava em Jó. E Ele também está dizendo para você e para mim que diante das circunstâncias que passamos na vida, Ele acredita em você, que você e eu não o negligenciaremos, que você e eu não o abandonaremos, que você e eu permaneceremos crendo que a glória do Senhor está conosco e Ele é aquele que cuida de nós. Essa deve ser a nossa consciência cristã.
E como nós estamos caminhando no discipulado, no ano do discipulado, a resiliência, ela fala de algo que você e eu precisamos entender, que é a maturidade, que é o crescimento na relação com Deus, na relação com Cristo. 2 de Coríntios, a gente leu aqui, e eu vou repetir, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Quem escreveu isso, gente, foi o apóstolo da graça, foi o apóstolo Paulo, que passou por N situações. Paulo, às vezes, em um determinado lugar, ele estava recebendo 40 chibatadas nas suas costas, e de repente o povo, a igreja, estava protegendo Paulo e tirando ele daquela circunstância. E à noite, ou no dia seguinte, Paulo estava de novo entrando naquela cidade dizendo: eu estou aqui para pregar Jesus Cristo, o ressuscitado, o Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis, aquele que salvou a minha vida, aquele que me resgatou da maldição da lei, aquele que tem todo o poder sobre a minha vida. A Ele, por Ele, para Ele, eu estou aqui para dizer toda a adoração. Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 9, diz assim para a gente: alegrem-se sempre no Senhor. Marcos, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas a mensagem do apóstolo Paulo, quem escreveu Filipenses também foi o apóstolo Paulo, tá, gente? Ele está dizendo para a gente assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi para vocês, de 4 a 9 do capítulo 4, alegrem-se. Então, Marcos, em todo momento, a ordem do nosso Senhor na jornada e na caminhada cristã é você e eu estarmos com um sorriso no rosto. Não importa o que está acontecendo, não importa o que os seus olhos naturais estão vendo, você vai sempre declarar: a alegria do Senhor é a minha força, com Cristo no barco tudo vai bem. Não importa se o mar está bravio, Ele está na proa, Ele está do meu lado, Ele está forjando o meu caráter, e Ele está fazendo o melhor, e eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma preocupação, porque Ele está comigo. E se Ele está comigo, eu tenho toda a certeza de que a vitória é minha pelo sangue que Ele verteu na cruz do Calvário por nós. Glória a Jesus. E ele diz, continua dizendo: seja a vossa amabilidade conhecida por todos, perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Então, você e eu, diante das ansiedades que vêm sobre a nossa mente, como devemos resolver esse impasse, Marcos? Com oração, com súplica, entregando tudo nas mãos do Senhor e em seguida dando a Ele ações de graças. E o que é ações de graça? É você ter certeza de que aquilo que você está colocando diante de Deus, o seu Pai vai fazer tudo que é bom para você. E o que é bom para mim, às vezes não é bom o que eu acho que é bom. Esse é o grande problema da nossa jornada, porque a gente faz um modelo daquilo que é bom, a gente estabelece na nossa cabeça aquilo que é bom, mas, querido, quem sabe o que é bom para você e para mim é o Pai. É aquele que nos criou. Então eu prefiro estar na mão do Pai, eu prefiro ser cuidado pelo Pai. Lembra Davi, quando estava num dos maiores problemas da sua vida, porque ele havia pecado, o profeta Natã chega para Davi e fala para ele assim: olha,
você tem 3 opções. E aí Davi diz o quê? Eu prefiro ser cuidado pelo Pai. Eu prefiro estar nas mãos do Pai. Nas mãos do Pai há cura, nas mãos do Pai há prosperidade, nas mãos do Pai há consolo, nas mãos do Pai há o afago, há o carinho sobre nós. E ele continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e tua mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se houver algum excelente ou digno louvor, pense nessas coisas. Então, diante dos impasses, diante de todas as circunstâncias, como deve ser o tratamento com a minha alma, com a minha mente? É crendo que Jesus está no controle. Eu posso não estar entendendo absolutamente nada com os meus olhos humanos, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele já sabe do meu presente e do meu futuro, e Ele tem todo o controle, e Ele é um Pai maravilhoso. Então eu vou descansar. Eu não vou ficar ansioso. A gente leu aqui em Filipenses capítulo 4. Eu não vou me desesperar. Eu não vou retroceder. Porque a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, que naqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer. O Senhor não se agrada. Então o que você e eu aprendemos nessa caminhada de fé sobre a resiliência na vida cristã é que você tem que estar fundamentado em Jesus. Você e eu temos que estar firmado em Jesus, como aquela vara que se enverga diante daquele obstáculo que o corredor tem ali para saltar. Você está certo que, embora você possa estar sendo envergado como um bambu, mas você vai ser erguido e impulsionado pelo teu Pai para que você chegue ao seu destino. Aleluia! E a gente precisa ter essa maturidade, porque senão a gente fica como uma criança rebelde. Já viu hoje no mercado tantas crianças que os pais não conseguem controlar e fazem pirraça? Eu quero, pai, me dá, né? Crianças que estão no controle da família, quando na verdade o controle deveria estar com os pais, com a mãe, né? E a gente vê e nós na vida cristã, às vezes a gente fica como esses crentes mimados, como essas crianças mimadas, que não quer crescer, que não quer amadurecer. Gente, eu já disse isso aqui e vou repetir: crescimento dói. Você lembra quando você foi adolescente? Você esbarrava em tudo quanto é lugar, né? Tem algum adolescente aqui? Eu acho que hoje não, né? Mas você já passou por isso, lembra? Você dava empurrão em tudo quanto é lugar, batia na porta, batia em tudo, olhava para a calça, daqui a pouco você estava com a calça pescando siri, né? Porque você, da noite para o dia, você já tinha crescido aí 4, 5 centímetros, né? Então, querido, e aí você acorda: ai mãe, está tudo doendo, está tudo, vamos no médico, né? Aí chega no médico, o médico diz: não precisa nem vir aqui mais, né? Ele está em fase, ou ela está em fase de crescimento, e o crescimento dói, gente. O crescimento dói, e nós precisamos entender que, como uma igreja madura, como uma igreja que cresce, a gente precisa entender isso. E no crescimento a gente precisa ser perseverante. Diga comigo: perseverante. Perseverar hoje, amanhã, depois. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas no dia seguinte o que vem? A alegria vem pela manhã. Então você e eu, nós não estamos presos às circunstâncias.
nós sabemos que o Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Você e eu não estamos preocupados com o que estamos vendo a um palmo da nossa frente, porque a gente sabe que o nosso Deus, Ele tem uma visão de longo alcance para você e para mim. E a história que Ele tem com você e comigo só está começando. Só está começando. E a gente precisa passar pelas fases da vida, a gente precisa passar os ciclos da vida, porque senão a gente vai ficar sempre um cristão menino, um cristão mimado, um cristão que não tem resiliência. E você e eu vamos estar todos os dias, gente, no embate. No embate. Você vai passar por aquelas portas, e aí você precisa estar fortalecido, como diz Efésios no capítulo 6, no versículo 10, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não vai adiantar você ligar para o 2401 e clamar pelo pastor Renato, clamar pelo pastor Marcos, clamar pelo pastor Pete, clamar pelo pastor Cadu. Não vai adiantar, sabe por quê? Porque a gente pode até dizer para você: meu irmão, estou em oração contigo, mas é você que vai estar no campo de batalha. E como Davi, você precisa estar com a sua funda. Como Davi, você precisa estar com as 5 pedras. Como Davi, você precisa estar resiliente, sabendo que os inimigos virão contra ti, mas por 7 caminhos eles sairão de ti. E você tem aquelas pedras na mão, porque você sabe que em Cristo você é mais do que vencedor. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente precisa ser perseverante. A gente precisa entender que nessa caminhada Deus quer que você cresça. Cresça na graça, cresça no conhecimento, cresça no entendimento, cresça na maturidade cristã. E como eu disse para você, crescer dói. Então não fique desesperado. Mas Marco, por que eu estou passando por isso? Para você ajudar outros. Por que você passou ou vai passar por outras situações? Para que o seu caráter seja forjado. Para que você entenda, diante de uma tentação, que Deus é aquele que te dá graça para você, em nome de Jesus, dizer como Ele disse para Satanás: arreda-te de mim, Satanás, porque quem cuida de mim é Deus. Quem cuida da minha vida é Deus. Quem cuida da minha família é Deus. Moisés, ele demonstrou essa resiliência ao governar o povo de Israel. Na saída daquele Egito, ele enfrentou muitos desafios, você sabe disso? Mas em todos os desafios, Moisés sabia que ele tinha um Deus. Em Êxodo 14, Moisés disse para o povo: olha, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ele tinha a certeza de quem era Deus, e a gente precisa ter experiência com Deus. A gente precisa ter intimidade com Deus. E daqui a pouco, na resiliência, eu vou dizer para você como é que você vai crescer em intimidade, crescer em relacionamento. E você, dentro dessas situações, você vai vendo quem é Deus, o que Ele pode fazer, o poder que Ele tem, o poder que Ele liberou na obra consumada da cruz para você como igreja. O apóstolo Paulo é outro exemplo da resiliência. Enfrentou prisões, eu já disse isso aqui, espancamentos, naufrágio, mas nunca se deixou abater. Em Filipenses 1, de 12 a 14, ele declara algo extraordinário para a gente. Projeta para a gente aí, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o versículo 14. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que eu estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus.
Glória a Deus! Marcos, eu ouvi dizer que o Evangelho da Graça não tem cruz. Querido, desculpa, né? Você ouviu parte do Evangelho da Graça, mas o Evangelho da Graça, o Evangelho pleno, que é o poder de Deus para a transformação, nos revela que o homem que estabeleceu dentro da teologia a graça verdadeira em Cristo Jesus, passou por tribulações, passou por aflições, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor ao chamado que ele tinha com Deus. Em Filipenses, versículo 1 e 2, ele diz isso para a gente. Paulo escreveu sobre as tribulações que ajudaram a espalhar o Evangelho. Cada coisa que acontece na sua e na minha vida é para glorificar a Deus. Agora, a tua postura, a minha postura, determinará se vai ser a glória dele ou uma mensagem distorcida do que é o Evangelho. E a gente precisa ter essa maturidade. E como eu desenvolvo então essa resiliência, Marcos? Você vai enfrentando as mudanças, os desafios, com fé e determinação. A Bíblia nos oferece orientações práticas sobre isso. Fortaleça a sua fé através da oração. Jesus foi um homem de oração. A oração é a chave da vitória. A oração é o caminho que você tem de livre acesso em falar com Deus, em falar com Jesus, em falar das tuas dores, das tuas crises, das tuas necessidades. Ele nos convida: pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Então a palavra de Deus nos ensina que essa prática, ela é fundamental na vida dos cristãos. Nós precisamos levar todas as nossas ansiedades aos pés da cruz. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para trazer paz ao nosso espírito. Nós precisamos colocar todas as coisas da vida nas mãos de Jesus. Nós precisamos, como processo de crescimento diante do treinamento que a gente passa nessa vida, meditar dia e noite na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Estudar as Escrituras ajudará você a fortalecer a sua mente e a encher o teu espírito. Quantas refeições você já fez hoje? Provavelmente 3. Café da manhã, almoço e um lanchinho da tarde. Ok? Você está o quê? Municiando e fortalecendo o teu corpo nas disciplinas espirituais, como a oração, como a leitura da palavra de Deus, como esse fluir do Espírito Santo em nós. Através da sua palavra você vai sendo vivificado, você vai sendo fortalecido. Você lê na palavra de Deus que Ele levou sobre si as tuas dores, as tuas enfermidades. O castigo que estava sobre Ele, estava sobre você, foi jogado sobre Ele. E pelas suas pisaduras você foi sarado. E aí você pode reivindicar aquilo que diz a palavra de Deus: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome, em meu nome. Medite na palavra de Deus. Ela é lâmpada para os teus pés, ela é luz para o nosso caminho. Esteja em comunidade. Gente, a gente vive um tempo onde o inferno está querendo nos isolar. Mas olha, o melhor lugar para estar é em comunhão, koinonia. A Bíblia diz que aonde há comunhão, há bênção. Aonde está a comunhão, há a alegria. Onde está a comunhão dos santos, Deus ali ordena a sua bênção.
Então, sempre que você puder, esteja quinta-feira nos encontros, esteja terça-feira pela manhã em oração, esteja domingo de manhã, esteja domingo à noite, o máximo de tempo que você puder, esteja em comunhão. A resiliência é fortalecida através das nossas relações, porque aqui em comunhão você verá testemunhos vibrantes, pessoas que talvez estejam passando a mesma coisa que você, a mesma crise que você, e elas vão testemunhar: olha, eu fui curado do câncer, olha, meu útero era fechado e Deus abriu a madre e eu estou aqui apresentando meu filho, olha, eu tinha uma doença incurável e a oração dos justos, Deus manifestou a sua glória e o meu corpo foi sarado. Na comunidade, a gente é abençoado. Por isso, esteja sempre, quando você puder, junto com o seu irmão. Hebreus capítulo 10, versículo 24, 25, eles vão projetar lá para a gente. Ele diz isso, ele coloca isso com tanta propriedade para a gente. Hebreus 10, capítulo 24, 25. Obrigado. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Gente, o dia aí que está se aproximando é o dia da volta de Jesus, é o dia das dores de parto, é o dia que a gente precisa mais do que nunca estar junto e misturado, cheio da unção, cheio do poder, em comunidade, porque o corpo junto se fortalece pelo cabeça que é Jesus. Então, não se afaste de estar presente nos encontros, seja intenso em estar celebrando a vida, celebrando a morte, celebrando a ressurreição, celebrando Jesus. Pratique a gratidão. Uma atitude de gratidão pode transformar muitas situações. Paulo nos instrui a dar graça em todas as circunstâncias. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Você está reparando, a gente está colocando muitas referências na nossa reflexão de hoje. Por quê, querido? Porque eu estou dizendo para você que esse tema, ele é bíblico, e a gente precisa entender isso. Olha o que diz o apóstolo Paulo: dai graças em toda e qualquer circunstância. Marcos, com a perda? Sim, com a perda você deve dar graças, sim. Faltando alguma coisa, sim, você deve dar graças. Em tudo dai graças, em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é fácil, mas é o que a gente aprende, e a gente entende que dando graças, a gente vai ver a manifestação da glória de Deus. É praticando a gratidão que você aprende a reconhecer as bênçãos, mesmo em meio das dificuldades. Quantas e quantas coisas já aconteceram na nossa vida, que a gente ficava assim: caramba, como é que isso aconteceu? Como é que Deus foi bom? E aí você deu graças a Ele, em meio a uma situação, em meio a um problema. E a Bíblia nos ensina: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a murmuração é um pecado, então crente não tem que murmurar. Lembra o que aconteceu com Moisés? Lembra o que aconteceu com o povo de Israel? Murmuraram. Ou seja, no nosso português aqui mais contemporâneo, reclamaram. Aquele rabugento que reclama de tudo, que nada está bom, que nada o satisfaz. Que você e eu possamos ser gratos, receber o seu salário, dê graças a Deus. Tem o alimento na sua mesa, não importa se é um pão com manteiga e um café, não importa se é um arroz com feijão, não importa, em tudo dai graça.
Essa deve ser a nossa postura como filhos de Deus, gratos ao Senhor, rendendo graças ao Senhor, porque diz a Bíblia em um dos salmos, Ele é bom e Ele continuará sendo bom. Então pratique a gratidão, agradeça as pessoas que abrem a porta para você, agradeça as pessoas que te ajudam, agradeçam as pessoas que estão próximo de você. A gente vive num mundo onde as pessoas estão tão propensas a reclamar de tudo e de todos, mas seja grato. Esse é um princípio cristão. E praticando isso, gente, a oração, a meditação da palavra, estando em comunidade, praticando a gratidão, aprendendo com as dificuldades. As dificuldades, gente, são oportunidades para aprendermos a crescer. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e versículo 4, por favor. Veja o que esse texto nos ensina. E a perseverança deve ter plena ação. Então eu persevero fazendo o quê? Ficando de braço cruzado? Não. Eu vou ter ação. Ação em quem? No poder que há em Jesus. E eu vou perseverar em plena ação, a fim de que você seja aperfeiçoado. Então, Marcos, tudo isso que passa comigo tem um propósito? Sim, você receber nota 10 de Jesus. Mas sabe o que acontece na caminhada cristã? A gente fica murmurando, a gente fica duvidando, a gente fica reclamando, a gente fica olhando como aquela mulher de Ló para trás e falando assim, Sodoma é tão bom, Gomorra é tão bom. A gente só não vira uma estátua de sal porque a gente está na graça. Porque se estivéssemos na lei, viraríamos uma estátua de sal, porque a Bíblia diz que se na graça a gente crucifica de novo a Cristo e rejeita o plano que Ele estabeleceu na cruz por nós, quem poderá nos salvar? Quem poderá nos redimir? Não vai ser Chapolin Colorado. Porque o único que tem todo o poder e fez a obra plena e completa é Jesus. É Jesus. Então a gente precisa, na perseverança, ter ação, a fim de que sejamos aperfeiçoados, completos, sem que vos falte virtude alguma. Continua. Se algum de vós tem falta de sabedoria, quer um conselho? Quando não estiver sabendo o que fazer ou o que falar, não fala nada, não diga nada. Vá para o pé da cruz e fala, Senhor, me ensina, me diga o que eu tenho que falar, me fala como eu tenho que me comportar, porque na minha mente, no meu achismo, eu quero agir assim. E aí Jesus vai falar para isso, por isso tu não cresce, por isso que tu não passa de fase. Lembra do videogame? Eu não jogo nada de videogame, mas eu fico vendo lá meus filhos, né? Eles ficam pulando de fase, e tem fase que é difícil. Pois é, na sua caminhada cristã, eu e você precisamos pular de fase. E a gente só vai pular de fase se a gente usar da sabedoria, rogando a Deus, que nos concede liberalmente com grande alegria. Próximo. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Próximo. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante, inconstante em todos os seus caminhos. Pedi e não recebeis, é o que diz Jesus, pedis e não recebeis, porque pedis sem fé, vacilante, duvidando. E aí Jesus fala assim, eu quero te dar, mas você não pode receber, você ainda não está preparado. Não é que, veja só, quantos pais temos aqui? Você dá tudo para o seu filho? Sim ou não? Não.
Mas você gostaria de dar tudo para o seu filho que ele te pede? Sim. Mas ele está preparado para receber? Não. E a gente precisa, como pais, desenvolvermos o caráter dos nossos filhos, a resiliência nos nossos filhos, a compreensão das coisas nos nossos filhos, para que eles possam receber tudo quanto o Pai quer dar para eles. Assim é o nosso Pai na nossa caminhada. Então aprenda com as dificuldades. Tem uma canção da Gloriosa que diz assim: em vezes de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva te levará ao céu. Tu vives, irmãos, murmurando, dizendo o que não deve, reclamando de tudo e de todos. Por isso que a coisa não anda. Olha só, gente, quantas pessoas saíram do Egito? Milhares. Muita gente. Daquela galera que saiu do Egito, quantos entraram na terra? 2 famílias. O culpado foi Deus? Não. As pessoas não souberam receber. Mas pastor, entrou tanta gente com Josué e Caleb, entrou da segunda leva, os filhos. Mas a galera que saiu lá do Egito, só a família de Caleb, só a família de Josué entrou. Mas por que, Marcos? Simples, porque ficavam murmurando, reclamando, achando que eles eram o sabedor de tudo e tinham a resposta para tudo. Então aprenda com as dificuldades. Saiba que tudo isso vai apoiar você na vida espiritual. Você vai crescer no aprendizado. A igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz em Atos 2,42, que eles cresciam na graça, no conhecimento, eles cresciam no dividir do pão, eles cresciam como igreja na coinonia, eles cresciam na oração. A gente precisa então entender que esse é o nosso papel, servindo a Deus, compartilhando as bênçãos uns com os outros, testemunhando de superação. Gente, a Bíblia é cheia de superação. A história de José é uma história de superação. Todo mundo conhece a história de José, amém? Então não vou nem falar, mas você já sabe, que superação. A história de Ruth, todo mundo conhece a história de Ruth? Que superação. A história de Ana, você lembra Ana, mãe de Samuel? Todo mundo conhece essa história? Não podia gerar, tinha um problema interno no seu útero, e ela foi resiliente, não deixava de estar na casa de Deus. O exemplo do próprio apóstolo Paulo, que em várias situações, prisões, perseguições, ele não parou, e no final ele diz para a gente, ensinando ao seu filho Timóteo, que porventura ele estava na prisão, dizendo para ele: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Hoje tem crente dizendo que está se aposentando, gente de Jesus, com 50 anos, com 60 anos. Cristão não tem aposentadoria, amado. Você e eu precisamos combater o bom combate na fé até o fim, aguardando a coroa incorruptível que Cristo preparou para você, colocando na sua cabeça. Como a gente aprende. Concluindo, gente, nessa jornada de reflexão sobre a resiliência bíblica, aprendemos que a verdadeira força vem do Senhor. Lembre-se disso. Você e eu precisamos crer e confiar no Senhor. Salmo de número 24, se não me falha a memória, o 20, diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Então confie no Senhor. A gente canta, confiando em seu poder, confiando no nosso Deus, enfrentando todos os desafios da vida. Seja inspirado pelos exemplos de Hebreus capítulo 11, dos heróis da fé que perseveraram,
Cultivemos essa atitude de resiliência, alimentando a nossa mente para que ela seja transformada pelas verdades da palavra de Deus. Cultive essa atitude. Esteja sempre louvando a Deus, agradecendo a Ele. A superação dos obstáculos não é uma tarefa fácil, eu sei disso. O que eu trouxe hoje para a nossa reflexão, eu sei que não é fácil. Mas uma coisa eu sei, a graça de Deus. Você pode dizer, a tua graça me basta, Senhor. A graça, o favor dEle, é a determinação que você e eu temos para seguir adiante. Podemos sim alcançar a vitória com a graça de Deus. Que essa mensagem da resiliência em Deus encoraje você a encarar os seus problemas com coragem, com força, com determinação, na autoridade do nome que está acima de todo nome, do nome de Jesus. Não de cabeça baixa, não de cabeça curvada, não resmungando, achando que você não é filho amado, mas de cabeça erguida, como Davi dizendo, tu vens contra mim com espadas e varapaus, mas eu irei sempre contra você, na autoridade e na força do Espírito Santo. Enfrente os teus problemas com coragem, confiando no Senhor, confiando nos propósitos que Ele tem para te guiar a um caminho de vitória. A tua história não é a minha história, o teu destino não é o meu destino, mas saiba que com Cristo na tua vida, você já tem um destino certo. A Bíblia diz, poderá um justo cair 7 vezes, todavia ele jamais ficará prostrado, porque o Senhor o levantará, e ele de cabeça erguida prevalecerá. Lembrando a você, fique de pé, você é esse justo, justificado pela fé. Que você e eu possamos aprender com a história dos nossos irmãos em Cristo, a resiliência cristã. Que você e eu possamos tirar proveito de tudo isso que aconteceu com esses heróis da fé na nossa jornada pessoal com Deus. E eu quero orar por você, coloque a mão no seu coração, porque você vai sair daqui para enfrentar as suas jornadas, você vai sair daqui para enfrentar os seus desafios, e com essa resiliência em Cristo, eu posso declarar que por um caminho virão contra você, mas por 7 caminhos sairão da tua presença, porque você vai como Davi, na unção e na força do Senhor, sabendo que o Senhor está com você. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, aqui está a tua igreja, Senhor, que está conosco também online, e nós queremos, Senhor, ser esse povo resiliente. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, nós somos daqueles que prosseguem, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Dê, Deus, força e graça a esse irmão, dê, meu Pai, força e graça a essa irmã, que nada nesse processo, nessa jornada, venha fazer com que ele olhe para a direita ou para a esquerda, mas que ele continue olhando para Jesus, sabendo que maior é aquele que está com ele, maior é aquele que está com ele, Jesus, Jesus, e é nessa força que ele vai, é nessa autoridade que ele vai, diante de toda e qualquer situação, que ele precisar forjar a resiliência na sua vida. Nós os abençoamos na autoridade do nome de Jesus. Você pode dizer, eu recebo essa palavra, eu creio que eu saio daqui cheio da autoridade, da força do Espírito Santo. Nada vai me paralisar, nenhuma frustração, nenhum desânimo, nada me paralisará,
Maior é aquele que vai comigo, Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou e está dentro de mim, para me dar a força que eu preciso, para ser mais do que vencedor, em o nome de Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele?